Olá, boa noite, tudo bom? A nossa aula de hoje ela vai falar sobre a questão da sociologia e da cidadania, tá? A questão da cidadania é algo relativamente característico do homem como ser social, tá? Cidadania vem do termo citadino, refere-se lá à Grécia Antiga, tá? Então, na Grécia Antiga, a gente tinha polis. A polis era a cidade onde que as pessoas, os ditos homens livres, eles nessa polis, eles discutiam em assembleia os direitos àquela sociedade. Geralmente eram filósofos, pensadores, tá? Pessoas da sociedade. Lembrando que a Grécia Antiga era uma sociedade patriarcal, em que os ditos homens livres, nascidos do bem, eram homens grandes proprietários de terra ou pensadores tinham conhecimento. Mulheres e escravos não tinham nenhum direito à cidadania. E daí a cidadania ela foi se relacionando ao longo dos séculos como a principal atividade do homem exercer o seu papel, tá? O seu direito, o seu direito de cobrar dos seus governantes aquilo que é proporcional a uma qualidade, a um bem-estar social de cada indivíduo humano. Então a sociologia, ela se debruça sobre isso também. Vale lembrar que a cidadania, ela foi alcançando diversas características ao longo dos séculos. Porém, é na Revolução Francesa, tá? Quando o terceiro estado, formado por camponeses, artesãos e pequena burguesia, toma o poder, né, contra a exploração do primeiro e do segundo estado, que era a nobreza e a igreja, é que essa noção de cidadania ela vai ganhar grande apelo nas sociedades. Bom, a cidadania, ela, após a Revolução Francesa, através do lema igualdade, fraternidade, igualdade e liberdade, vai se espalhar pelo mundo afora. E assim o conceito de cidadania se relaciona a direitos e deveres que todo cidadão precisa ter como um verdadeiro cidadão, tá? Bom, no Brasil, né, a cidadania ela era inexistente. Ela só existia para as elites, tanto no período colonial, no período imperial. Após a proclamação da República, também a cidadania continuou restrita às elites, aos grandes proprietários de terra. Tanto é que antes da abolição da escravatura, o escravo era considerado mercadoria. Tá? Bom, apenas a partir dos anos 30 é que a cidadania vai começar a ter uma pequena participação no Brasil, que é principalmente a cidadania restrita, colocada em relação às mulheres ao voto universal, tá? E aos direitos trabalhistas. Porém, no Brasil, a cidadania chegou tardiamente. Ela aconteceu de um modo completamente diferente em relação aos outros países, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, Holanda e próprios Estados Unidos, Bélgica, Japão. Esses países fizeram a sua revolução industrial. No Brasil, a cidadania ela foi dada. Ela foi dada pelo povo, ela foi gestada pelo Estado e dado. A gente chama esse conceito de estadania, ou seja, o Estado é que dá, não há lutas, né, tensas. Claro, houve algumas lutas, algumas questões ao longo da história do Brasil, com algumas edificações, mas essas lutas com o tempo, elas se diluíram, e aí o Estado passa a ser o grande benfeitor dessa estadania. E isso acaba gerando na sociedade brasileira que a gente viu agora, uma espécie de um comodismo, que é o que a gente está vivendo. Ou seja, as pessoas só querem ter direitos. As pessoas acham que o governo tem que bancar elas, tem que dar todo o apoio, toda a estrutura que elas merecem, mas não quer ter deveres. Então isso gerou essa cultura no Brasil. Por exemplo, eu quero ter direito, mas eu não quero saber se eu jogo lixo na rua. Eu quero ter direito a ter um benefício, mas eu não quero zelar, eu não quero ser cobrado. Por exemplo, eu quero ganhar um benefício do governo durante o período que eu tô na pandemia, mas em compensação eu não quero ser cobrado por isso, só quero ganhar. Por exemplo, eu quero ter direito a livro, eu quero ter direito a merenda, eu quero ter direito ao uniforme, mas eu não quero que o Estado me cobre sobre isso. Então isso gerou essa cultura no Brasil, essa cultura muito ligada ao que Durkheim me falou, da anomia, né?
a ausência de regras. Eu vou estar sempre voltando essa questão para vocês da anomia. Então, a anomia, ela tá nessa característica, tá? Ou seja, a ausência de regras. Eu te dou tudo, mas eu não imponho regras a vocês. E aí gera essa cultura. Bom, e aí, após a Constituição Republicana, né, de 1888, chamada Constituição Cidadã, lá está dizendo que todos os brasileiros têm direito à saúde, educação, moradia, habitação, transporte, lazer. Porém, todavia, a gente acaba percebendo que não é para todos os brasileiros, tá? Ainda a grande maioria não é privada disso. Bom, a cidadania também está relacionada à questão participativa política, democrática, tá? Então, a cidadania se divide em direitos civis, direito político e direito social. Direito político é o direito de votar, de escolher. Isso o Brasil tem. Nós somos uma democracia jovem, nós temos de democracia aí 32 anos, tá? Ou seja, você pode escolher o seu representante político. Democracia, direitos sociais, a gente teria que ser uma democracia social, como é os países europeus. Nós não somos. Por quê? Como eu falei na Constituição, nós não temos todos esses direitos sociais que a gente está dito na Constituição. Nem todo mundo tem emprego, nem todo mundo tem lazer, nem todo mundo tem transporte, saúde, alimentação suficiente. E o direito civil, que é o direito à justiça, o direito de ir e vir. Então, tecnicamente, a cidadania se relaciona à política, tá? Política é o diálogo, se relaciona à democracia. Democracia é autonomia, é liberdade de escolha. Então, lembrando para vocês, novamente voltando a essa questão, atualmente nós vivemos um pouco a ruptura dessa ideia de cidadania no Brasil, principalmente pela questão da anomia do Emile Durkheim, ou seja, a ausência de regras, uma sociedade doente, patológica, em que os indivíduos, eles mesmos criam suas próprias regras, eles mesmos burlam as leis e se adaptam à nova realidade por eles criadas, vivenciadas ou imaginadas por eles. Um abraço.